Esse vídeo é sobre o plano de estudo tutorado do 8º ano do ensino fundamental. O tema do nosso estudo serão os números. Abaixo, na reta, estão representados os números inteiros, alguns números inteiros. Eles são usados para medir quantidades positivas e negativas. Também são necessárias algumas operações com os números inteiros. Vamos começar pela adição. A adição de números inteiros pode ser entendida como um deslocamento para o sentido positivo dessa reta. O primeiro exemplo é o 2, que é representado por este ponto, somado mais 3. Somar 2 mais 3 já é comum, a gente sabe que dá 5. Então, a adição ela é então um deslocamento. Começando do 2, você desloca 3 unidades para o sentido positivo. 1, 2, 3, resultando no mais 5. O segundo exemplo começa de um número negativo, menos 2. E o deslocamento para o sentido positivo é de mais 3 unidades. Então, 1, 2, 3, resultando em mais 1. O próximo exemplo também começa no menos 2. É uma soma, então é um deslocamento no sentido positivo. Porém, é de menos 3 unidades. Então, ao invés de deslocarmos no sentido positivo, nós vamos deslocar 3 unidades para o sentido oposto, porque é menos 3. Então, menos 2, menos 3, então vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Vai resultar em menos 5. O próximo exemplo começa do 2. E tem um deslocamento de menos 3 unidades. O nosso deslocamento vai então, menos 1 unidade, menos 2 unidades, menos 3 unidades. O resultado é menos 1. Passemos agora para outra operação com números inteiros. A operação de subtração. A operação de subtração ela pode ser entendida como um deslocamento no sentido negativo dos números inteiros. Vamos pegar o primeiro exemplo. 2 menos 3. 2 menos mais 3. Então, eu vou deslocar 3 unidades no sentido negativo. 1, 2, 3. Então, 2 menos 3, menos 1. O segundo exemplo já começa do negativo, menos 2. E também vai deslocar para o sentido negativo 3 unidades. Então, temos menos 1, menos 2, menos 3. Então, menos 2 menos mais 3 resulta em menos 5. Tomemos agora o próximo exemplo. Menos 2 menos menos 3. O deslocamento deveria, como é uma subtração, ele é para o sentido negativo. Porém, eu vou deslocar menos 3 unidades. Então, eu inverto o meu sentido. Então, menos 2. Menos 1, menos 2, menos 3. Menos 2 menos menos 3 resulta em 1. O último exemplo, a gente toma o mais 2, desloca para o sentido negativo, menos 3 unidades. Então, como eu vou deslocar 3 unidades, menos 3 unidades, eu vou deslocar então para o sentido oposto. 1, 2, 3. Mais 2 menos 3 é igual a 5. Vamos passar agora para as próximas operações. A multiplicação com números inteiros. Nós vamos criar aqui, estamos aqui com a tabuada do 2. Conhecida a tabuada do 2. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Observe agora a próxima linha. Menos 1 vezes 2. Menos 1 vezes 2, ele tem que ser
2 unidades menor do que o 0 vezes 2. Observe, ó. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes 2, 2. 0 vezes 2, 0. Menos 1 vezes 2 é menos 2. Essa coluna dos resultados, ela está diminuindo de 2 unidades. 2, 0, menos 2, menos 4 e menos 6. Ficou claro, pessoal? Ó, menos 1. Menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. Vamos observar agora a tabela do menos 3. A gente pega o primeiro número, que olha só, é o mesmo produto. Ó. Aqui eu tenho menos 3 vezes 2 e aqui eu tenho 2 vezes menos 3. Que a gente já viu o resultado que é menos 6. Na multiplicação, ela é comutativa, então a ordem dos fatores não altera o produto. Então, 2 vezes menos 3 é menos 6. 1 vez menos 3 é menos 3. 1 vez qualquer número é ele mesmo. 0 vezes menos 3 é 0. 0 vezes qualquer número resulta em 0. E o próximo número, que seria menos 1 vez menos 3. Observe a coluna dos resultados. Menos 6, menos 3 e 0. Ela está aumentando de 3 unidades. Portanto, menos 1 vezes menos 3, o resultado é 3 positivo. Menos 2 vezes menos 3, o resultado é 6 positivo. E assim sucessivamente. Menos 3 vezes menos 3 é mais 9. E olhando agora as duas tabelas, a gente pode ver, quando os dois sinais são positivos, o resultado é positivo. Quando os dois sinais são negativos, o resultado é positivo. Quando os sinais estão, um número tem um sinal e o outro tem outro, por exemplo, mais 1 com menos 3, mais 1 vezes menos 3 é menos 3. Sinais opostos, o resultado é negativo. O mesmo acontece aqui, ó. Menos 2 vezes mais 2, o resultado é menos 4. Então, fazer operações com os números inteiros, a operação de multiplicação, você vai multiplicar normalmente e o sinal vai depender dos sinais dos dois números. Se os dois números têm sinais iguais, menos 2 vezes menos 3, o sinal vai ser sempre positivo. De novo aqui, ó. Menos 2 vezes menos 3 é mais 6. 3 vezes 2, mais 6. E se os sinais dos dois números forem opostos, um positivo e o outro negativo, o resultado é sempre negativo. Menos 2 vezes mais 2, menos 4. Mais 1 vezes menos 3, menos 3. Ok? A divisão, a gente destacou alguns resultados das tabelas acima. Destacamos aqui, ó. 6 dividido por mais 2 é igual a 3. É uma divisão já conhecida. Ela veio deste resultado aqui, ó. 3 vezes 2 é mais 6. 6 dividido por 2 é 3 e 6 dividido por 3 é 2. Tá ali, ó. 6 dividido por 2 é 3. Isso. Agora, vamos observar um outro resultado destacado, que é o 6 dividido por menos 2. O 6 dividido por menos 2, ele vem dessa conta aqui. Né? 6 dividido por menos 2 é menos 3. Por quê? Menos 3 vezes menos 2 resulta em 6. Dividir com números inteiros segue o mesmo princípio de multiplicar com números inteiros. Você faz a divisão normalmente. Observe que 6 dividido por 2 é 3.
Mais 6 dividido por menos 2 é menos 3. Menos 6 dividido por 2 é menos 3. Menos 6 dividido por menos 2 é mais 3. O resultado é sempre 3. O que muda é o sinal. E como o sinal muda? Do mesmo jeito da multiplicação. Se os sinais dos dois forem iguais, positivo, positivo. O resultado é positivo. Negativo, negativo. O resultado é positivo. E se forem sinais opostos, o resultado é negativo. Então, multiplicar e dividir números inteiros, você vai efetuar a operação do modo convencional e o sinal do resultado vai depender dessa observação. Se os sinais dos dois números forem iguais, o resultado é positivo. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Vamos falar agora dos números racionais. Os números racionais são esses. São números da forma A sobre B, onde A e B são inteiros e o B é diferente de zero. Alguns exemplos desses números racionais são os números inteiros. Como é que pode? Ora, o B não pode ser zero, mas ele pode ser qualquer outro número. Então vamos fazer o B igual a 1. Fazendo o B igual a 1, se o A for 2, é 2 dividido por 1, que é 2 mesmo. Ou seja, um número inteiro. Outro exemplo são as frações, que são exatamente dessa forma. E outro exemplo, as dízimas periódicas, que a gente vai ver mais à frente. Vamos fazer agora um exercício de comparação entre frações. 7 quintos e 10 dozeavos. Qual é o maior? Para efetuar isso, o primeiro passo é reduzir os dois números a um denominador comum. Nós não podemos comparar frações que tenham denominadores diferentes. Denominador é o número que está embaixo. Ou, melhor dizendo, na forma clássica, né, dos números racionais, ela ocupa o lugar do B. O B é o denominador. O A é chamado de numerador. Tá. Então, o primeiro passo é transformar os dois denominadores em um denominador só, comum. Isso vai nos permitir comparar as frações. E como fazer? Nós vamos fatorar os dois números e encontrar o menor número que é múltiplo de 5 e de 12 simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Um processo para encontrar esse número é a fatoração. É o mais simples. Então você vai fatorar, né? Não sei se vocês conhecem o processo, mas você faz uma tabelinha semelhante a essa. Os dois números que nós procuramos é 5 e 12. Começamos por 2. O 5 não é divisível por 2, então você mantém ele. 12 dividido por 2 é 6. De novo, o 6 é par, então eu vou dividir por 2. 5 dividido por 2 não é possível, eu mantenho ele. 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora não tem mais nenhum número par. Eu vou para o próximo número da lista, que é 3. Essa lista é a lista de números primos. 5 não é divisível por 3, eu mantenho 5. 3 dividido por 3 é igual a 1. E agora só sobrou 5 e 1. Eu divido por 5.
5 dividido por 5 é 1 e o 1 se mantém. Quando eu tenho os dois números, né, 1, e se forem 3 não tem problema, eu ia repetir o processo com 3 números até que ficasse 3 números 1. Estes números dessa coluna, que são os números primos que eu usei para ir dividindo, eu vou reescrevê-los multiplicando. Então, 2 ao quadrado, porque o 2 aparece duas vezes. Vezes 3, vezes 5. 2 ao quadrado é 4, ou seja, é 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, tá? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5. 4 vezes 3, vezes 5 é igual a 60. 60 é o menor número que divide ao mesmo tempo 12 e 5. Ou seja, é o mínimo múltiplo comum de 12 e 5. Feito isso, nós vamos transformar as duas frações em frações com o denominador 60. Como fazemos isso? 5, para se transformar no 60, foi multiplicado por 12. 5 vezes 12 é 60. Fazemos o mesmo com o numerador. 7 vezes 12 é 84. Com o 12, é a mesma coisa. 12, para se transformar em 60, eu multiplico por 5. 12 vezes 5 é 60. 10 vezes 5 é 50. Observe que temos essas duas igualdades. 7 quintos é igual a 84 sessentavos e 10 dozeavos é igual a 50 sessentavos. Agora a gente pode comparar os dois números. Como 84 sessentavos é maior que 50 sessentavos, mas como é que eu sei que é maior? A partir do momento que eu tenho os denominadores iguais, é maior aquele que tiver o maior numerador. Repetindo, a partir do momento em que eu igualei os denominadores, eu trouxe as frações para um denominador comum, é maior a fração que tiver o maior numerador. Então, 84 sessentavos é maior do que 50 sessentavos. O denominador é comum, basta eu olhar quem é maior, 84 ou 50. 84 é maior, logo 84 sessentavos é maior que 50 sessentavos. Mas como vale essas igualdades, eu posso, a partir daqui, dizer que 7 quintos é maior que 10 dozeavos. Entendido? Então, como saber qual é maior? Primeiro passo, trazer para o mesmo denominador, encontrar o mínimo múltiplo comum dos dois números, que no caso nosso foi 60, fazer a transformação, 5 para 60, multipliquei por 12, 5 vezes 12, 60, 7 vezes 12, 84. 12 para virar 60, multipliquei por 5, 12 vezes 5, 60, 10 vezes 5, 50. E comparei as frações com o mesmo denominador. 84 é maior que 50, portanto, 84 sessentavos é maior que 50 sessentavos. Como a igualdade é válida, eu posso concluir que 7 quintos é maior que 10 dozeavos. Soma de frações. Para somar frações, olha só, eu peguei de exemplo os dois números que a gente já tinha trabalhado. Então eu quero somar 7 quintos com 10 dozeavos. O primeiro passo é trazer as frações para o mesmo denominador, ou seja, o mesmo processo que a gente fez para comparar. Fatoramos os dois números. Como já foi feito, sabemos que o menor múltiplo comum dos dois números, 5 e 12, é 60. Fizemos a transformação. Para ser feito de um modo mais rápido, você pode fazer o seguinte procedimento. 60 dividido por 5 é igual a 12. 12 vezes 7 é igual a 84.
É só o modo de fazer mais rápido, tá? 60 dividido por 12, 5. 5 vezes 10, 50. Mas esse procedimento é o mesmo que foi feito aqui em cima, tá? 7 quintos para virar 84,60, eu multipliquei esses dois números aqui por 12. E 10 dozeavos para virar 50,60, eu multipliquei os dois números por 5. Ok? Tudo bem. A partir do momento que eu tenho o denominador comum, basta eu somar os numeradores. 84 mais 50 é 134. Mantenho o denominador. Então, 7 quintos mais 10 dozeavos é igual a 84 sessentavos mais 50 sessentavos, que é igual a 134 sessentavos. É sempre conveniente deixar a fração de uma forma chamada irredutível, ou seja, você divide os dois números por um número comum o máximo possível. No nosso caso, eu dividi por 2. 134 dividido por 2 é 67. 60 dividido por 2 é 30. Então, o meu resultado final é 67/30. Ok? Multiplicação de frações. Multiplicar frações é bem mais simples do que somar frações. A multiplicação de frações, eu peguei os mesmos exemplos, de números de exemplo, são 7 quintos, vezes 10 dozeavos, só que o processo de multiplicar ele é mais fácil. Basta você multiplicar os numeradores, 7 vezes 10, 70, e multiplicar os denominadores, 5 vezes 12, 60. Então, 7 quintos vezes 10 dozeavos é igual a 70 sessentavos. Da mesma forma que a gente fez com a soma, o resultado a gente procura deixar de uma forma irredutível. Ou seja, a gente vai dividir 70 e 60 pelo mesmo número o máximo de vezes possível. Eu poderia dividir por 2. Eu conseguiria 35 sobre 30. E depois eu dividiria por 5, conseguindo um 7 sobre 6. Ou eu posso dividir os dois por 10, 7 sextos. Se na hora que você estiver fazendo uma conta, forem dois números que você não sabe se tem um divisor comum, você pode deixar como resultado. Mas é conveniente tentar encontrar este resultado chamado irredutível. Não há mais número algum que divida ao mesmo tempo 7 e 6, assim como não há número algum, nesse caso aqui, que divide ao mesmo tempo 67 e 30. Essa forma é chamada irredutível. Ok? Então, sempre vamos procurar essa forma irredutível. Uma particularidade quando a gente estuda frações e números racionais são as porcentagens. Aqui tem alguns exemplos, só para vocês entenderem o que significa a porcentagem. Por exemplo, o que é 30%? Este símbolo de porcento, ele indica que o número que está aqui na frente está sendo dividido por 100. Então, 30% é 30 dividido por 100. Você pode simplificar aqui, dividindo tudo por 10. Você teria 3 dezavos, ou 3 décimos. E 3 décimos é igual a 0,3. 15% é a mesma coisa. Você pega o 15 e divide por 100. O resultado, 15 sobre 100 é igual a 0,15. Essa última representação que aparece na tela, essa do 0,3 e 0,15, é chamada de representação decimal. A representação decimal, toda fração possui uma representação decimal. Vamos encontrar algumas delas como exemplo. 7 quintos. Como encontrar? Primeiro, fazemos a divisão.
Essa divisão clássica, vocês devem se lembrar. 7 dividido por 5 é igual a 1. 1 vezes 5, 5. Você coloca o sinal negativo. 7 menos 5 sobra 2. E aí não dá para dividir mais. 2 dividido por 5. Você acrescenta um zero e coloca uma vírgula. Quando você faz esse procedimento de acrescentar um zero e colocar a vírgula, significa que você pegou aquela unidade 2 e transformou ela em 20 partes. Ok? Então, 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20, não tem resto, zero. Então, 7 quintos na representação decimal é 1,4. Ok? 8 meios. 8 meios, o procedimento é o mesmo. Você divide 8 por 2. O resultado é 4, não tem resto. Tudo bem. Então, 8 meios é igual a 4. E aqui vale lembrar o que eu havia comentado. Toda fração deve ser escrita de modo irredutível. E como se faz isso? Você divide os dois números ao mesmo tempo, o máximo de vezes possível. Por exemplo, 8 e 2. Eu vou dividir os dois números por 2. 8 dividido por 2 é 4. 2 dividido por 2 é 1. Ou seja, 4 sobre 1. Mas 4 sobre 1 é uma fração que representa um número inteiro, que é o 4. Ok? Por isso que 8 meios é igual a 4. Vamos ver o que acontece, né, com 2 terços. Vamos fazer a divisão. 2 dividido por 3, não, vamos lá. 2 dividido por 3, 0. 3 vezes 0, 0. Subtrair, sobrou 2. Não dá para dividir. Então, eu coloco a vírgula e acrescento um 0. 20 dividido por 3 é 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2 de novo. Não dá para dividir. Eu acrescento um 0. 20 dividido por 3, 6. 3 vezes 6, 18. Sobra 2 de novo. E eu posso repetir esse processo. Ou seja, este processo é infinito. 2 terços é igual a 0,66666 de modo infinito. Não para de aparecer 6 nesse número. Esse número tem infinitas casas decimais. Ele é chamado de dízima periódica. Vamos ver mais algumas representações decimais e fracionárias. O 1,4 é uma representação decimal. Para eu transformá-lo em uma fração, o procedimento, você escreve o número, para cada número depois da vírgula, você acrescenta um 0, né, no seu denominador. Então, se só tem um número depois da vírgula, você divide por 10. Então, 1,4 é igual a 14 sobre 10. Novamente, vamos levar a fração para forma irredutível. Dividimos os dois números pelo máximo de vezes possível. Então, 14 por 2, 7. 10 por 2, 5. Então, 7 quintos é igual a 1,4. Ou 1,4 é igual a 7 quintos. Vamos tomar agora o 0,37. O 0,37 tem dois números depois da vírgula. Então, eu pego esse número que está escrito aqui, 37, divido por quanto? Dois números depois da vírgula, eu divido por 100. 37 sobre 100. Aqui não há número que divida ao mesmo tempo 37 e 100. Portanto, a forma já está irredutível. Um outro número, 0,236. Qual é o procedimento? Eu escrevo o número
E para cada número depois da vírgula, eu acrescento um zero aqui. Então, 0,236 é igual a 236 sobre 1000, ou 236 milésimos. Essa forma não é irredutível. Como eu sei disso? Os dois números são pares. Ok, eu poderia dividir por 2. Se eu dividir os dois por 2, eu vou ver que o resultado, vai dar... o resultado dos dois também vai ser par, porque os dois números aqui são divisíveis por 4. Então, já dividindo de uma vez por 4, eu tenho 59 sobre 250, ou 59 250 avos. Então, 59 250 avos é igual a 0,236. Ok? 3,66. Eu escrevo o número e sem a vírgula, né, gente? 3,66. Para cada número depois da vírgula, eu acrescento um zero aqui na potência de 10. Então, são dois números, eu tenho 100. Então, 3,66 é igual a 366 centésimos. Os dois números são pares. Então, eu posso dividir por 2. 183 50 avos. Não há mais números que dividam ao mesmo tempo 183 e 50. Então, essa é a forma irredutível. A dízima periódica funciona de um modo diferente. Tá vendo? Temos aqui o 0,666 reticências. As reticências são importantes porque elas representam que não tem um fim para essa sequência de números 6. Ok? Então, toda vez que tiver reticência, o número que está se repetindo, ele vai se repetir infinitas vezes. Como eu transformo isso em uma fração? O procedimento é o seguinte: eu pego o número que está sendo repetido e divido por 9. Ok? Então, está repetindo 6. Então, dá 6 nonos. Transformo para a forma irredutível. 3 vai dividir os dois ao mesmo tempo. Então, 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. 2 terços é igual a 0,66666 reticências. Eu tenho agora esse número aqui, 1,27, 27, 27, 27, 27, 27, 27. Infinitas vezes vai se repetir o 27. Qual é o procedimento? A parte inteira, que é o 1, eu escrevo separado. E somo com o número que se repete, 27, dividido por... São dois números que estão repetindo? São 9, 9. Ok? Então, se eu repetir um número só, eu divido por 9. Se forem dois números, eu divido por 99. E agora, para eu achar a fração? O primeiro passo é somar frações. Olha aqui, estou somando 1 mais 27 sobre 99. 27, 99 avos. Qual é o procedimento? Eu encontro um denominador comum. Aqui é como se tivesse o número 1. Então, o denominador comum entre 99 e 1, eu vou fatorar. O 1 já vai aparecer e depois vai aparecer todos os fatores do 99. Eu estou procurando quem? O menor múltiplo comum de 99 e 1. É o próprio 99. Então tá. 99 dividido por 1, 99. Vezes 1, 99. 99 dividido por 99, 1. 1 vezes 27, 27. Ok? Como o denominador é comum, eu só somo os numeradores. 99 mais 27 dá 126. 126 e 99, ambos os números são divisíveis por 3. Efetuando a divisão aqui, 126 dividido por 3, 42. 99 dividido por 3, 33. 42, 33 avos, eu ainda posso dividir por 3.
né? 42 dividido por 3 dá 14. E 33 dá 11. Então, 14 onzeavos é igual a 1,27, 27, 27, 27 infinitas vezes.